quando eu pensei, eu quero entrar na política, eu queria entrar para ajudar as pessoas. Hoje eu já me realizei. E hoje estou aqui com esse jovem talentoso que vocês vão conhecer mais, o Dr. Jalil Frasch. Bem-vindo, viu, doutor? Prazer, que bom que você está aqui. Acho que onde eu estou eu consigo contribuir, eu faço porque eu acho que dessa forma eu consigo me realizar aqui ajudando as pessoas. Está começando mais um podcast Inspiradores. Esse podcast que foi criado, gente, pra gente trazer personalidades aqui da região que estão contribuindo, deixando o seu legado e também dando muita mensagem sobre sucesso, trajetória, porque todo mundo tem uma trajetória de sucesso que merece inspirar outras pessoas. Você vai acompanhar esse conteúdo aqui nas redes sociais, do Show de Inspiração, do nosso YouTube. E hoje estou aqui com esse jovem talentoso que vocês vão conhecer mais, o Dr. Jalil Frasch. Bem-vindo, viu, doutor? Prazer, que bom que você está aqui. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer, me sinto honrado em estar aqui. Ainda mais para contar uma história que não é muito longa, tenho 35 anos, viu? Não é uma história de vida muito longa ainda, mas que nós temos conseguido, aí, junto com o apoio de muita gente também, fazer um bom trabalho, acredito, e tá aqui, né? Não, você me chamou, deve ter um motivo e eu agradeço pelo convite. Você sabe que tem uma média mundial que quem trabalha, né, com esse mapa de negócios e sucesso, desenvolvimento, fala que é 1% das pessoas que têm sucesso, que têm autorregulagem, chegam, né, ao sucesso. Você fica imaginando, faz a conta aí, o motivo, olha só. Quantos cidadãos tem aqui no Amazonas? Quantos secretários de governo tem? Quantos governadores tem? Então, realmente, é um número de pessoas que chega, né, dessa contribuição social, de chegar num cargo, né, e desenvolver uma carreira de ajudar tantas pessoas, né? Então, é um motivo, sim. Eu me orgulho muito de poder estar fazendo esse trabalho, de estar compondo a equipe do governador Wilson Lima. Eu sei da responsabilidade, embora jovem, né, tenho 35 anos como disse, mas sei da responsabilidade, assumo essa responsabilidade, quem trabalha comigo sabe que eu não fujo dela, e a gente tem uma pauta muito sensível que é a defesa do consumidor. Então trabalhar a defesa daqueles que mais precisam, que é também uma característica do governador Wilson Lima, você pode até ver isso presente nos discursos dele, vamos ajudar quem mais precisa, e não é só discurso, é verdade isso. Então a gente tem tido essa sensibilidade, tem trabalhado por aqueles que mais precisam, e na relação de consumo, o consumidor é a parte mais vulnerável. Então todo esse trabalho que é desenvolvido na área da defesa do consumidor é sempre visando o mesmo objetivo, que é garantir, né, que a população seja bem assistida pelos empresários, seja bem assistida no mercado de consumo. Nós vamos conversar sobre isso, porque imagina no Procon, as pessoas já chegam lá com as emoções afloradas, né? Sim. Já chegam chateadíssimas, né? Para reclamar de um direito que é seu, né? Tem a legislação para isso. Mas eu queria começar do começo, né? Conta aí pra gente, você nasceu aqui em Manaus, onde você nasceu, como é que foi sua infância? Vamos lá, eu nasci dia 1º de fevereiro de 1988, então sou aquariano, nasci no início do ano, fui prematuro, nasci de 8 meses, era para nascer um pouco depois. Tive, quando criança, uma saúde um pouco debilitada, pois não gostava de comer muito, então acaba que adoecia muito, né? Criança que não come acaba adoecendo. Então, você lembra disso? Dei trabalho para minha mãe, dei trabalho para meu pai. Tenho poucas memórias deles casados, eles se separaram se divorciaram quando eu era ainda criança, então tenho poucas memórias disso, mas nunca tive problema algum de ter contato nem com um nem com o outro, ao contrário, morei com a minha mãe, mas ela sempre fez questão de ter meu pai presente na minha vida, e ele é muito presente na minha vida, e isso é muito bom. Isso é importantíssimo, né? Acho que a maturidade de um casal passa por isso, né? Eu acho que o filho não tem nada a ver com problemas que o casal teve, e assim eu fui criado dentro dessa maturidade, tanto que é uma curiosidade, as pessoas normalmente pensam que quando se separa gera uma briga, né? Na minha família é o contrário, meu pai, minha madrasta, minha irmã frequentam a casa da minha mãe com meu padrasto e vice-versa, então nos aniversários todo mundo se reúne, no Natal, nas festas de confraternização, todo mundo sempre está reunido. Eu acho legal eu ter sido um elo disso, de união, isso não deixa de ser uma união, porque embora eu tenha hoje duas famílias, né? A família do meu pai e a família da minha mãe, elas convivem em harmonia e eu gosto muito disso. Então eu gosto de falar sobre isso porque... É raro. É raro, as pessoas justamente. Brigam. É raro. Normalmente as brigas se sobrepõem, né, ao objetivo, que é a união, que é o amor. E eu fui criado num lar de muito amor. Isso daí eu não tenho o que falar. Fui criado pela minha mãe, Jalila, pelo meu pai, quando podia estava presente. Fui criado pela minha tia Jaisa e pela minha tia Terezinha. Então fui criado por 3 mulheres
morando assim muito próximo. Teve uma fase da minha vida que eu morei eu e minha mãe moramos na casa da minha tia Jaisa, que foi numa transição que nós tivemos. E então eu fui criado assim num lar com muito amor, com muito carinho e com muita atenção. Então eu fui sim mimado por elas. É bom que agora você tá convivendo com 3 mulheres, né? Tá acostumado a lidar, né, com as emoções da mulherada, né? Sim. E aquariano, né, mais sensível. Sim, não, é tranquilo, isso não é um problema. Eu sou uma pessoa muito paciente. Quem convive comigo sabe disso. É difícil me fazer perder a paciência. E muito tolerante para as coisas. Então eu consigo lidar bem com situações adversas. E eu acredito que isso é uma construção, né? Eu fui criado para ser assim. É A pessoa construção. não nasce. Então eu tive uma criação que me ensinou a respeitar o próximo, que me ensinou. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar, minha tia também, que é muito presente na minha vida, sobretudo minha tia Jaisa, que é muito presente na minha vida, também me ensinou nessa construção a respeitar. Eu sou filho único por parte de mãe, por parte de pai eu tenho uma irmã, e como fui criado junto com a minha tia Jaisa, os filhos dela, que são 2, um casal, Jaís e Rogério, também a gente se considera e se trata como irmãos. Você sabe que tem gente que acha que você é filha da doutora Jaisa, né? Alguém comentou, aí a gente pesquisou, então... Não, eu eu sou acho sobrinho dela. sobrinho, Ela né? é minha madrinha, ela é irmã da minha mãe, ela é a irmã mais nova. Talvez por conta dessa união, né, desde sempre. Isso, mas assim, a gente sempre teve uma união muito grande. Então ela me trata como filha, eu trato ela também como uma segunda mãe. E eu e os filhos dela nos tratamos como irmãos. Então essa é uma questão familiar. Nossa família é muito unida desse ponto. Esse núcleo da família é muito unido. Então eu vivo com ela, a filha dela vive com a minha mãe, a gente vive todo mundo junto. Eu gosto muito disso. Eu fui criado num ambiente família. Então eu sou uma pessoa muito família. Quem me conhece sabe nos momentos de lazer. O meu principal lazer é estar com a minha família. Então eu deixo de ir para um bar, eu deixo de sair à noite para estar com a minha filha, que tem 1 ano e 10 meses, para estar com a minha esposa, para estar com a minha mãe, com as minhas tias, estar com os pais dela. Então assim, a gente tem, graças a Deus, o mesmo propósito de vida nesse sentido, de amor e de família, e a gente sempre busca estar junto. Então você me vê na rua no momento de lazer, é muito difícil não estar com a minha família, ou com alguém da minha família, mas a gente sempre tá junto. Então, isso é também fonte, achei, da minha criação. A gente reproduz, né? Na vida adulta a gente vai reproduzindo tudo que a gente aprendeu quando criança, os comportamentos, às vezes até os hábitos, né? Agora, esse sobrenome, quando você era criança, chega na adolescência, vai pesando o sobrenome, a tia sempre sai nos jornais, como é que você tinha esse olhar na época? Até que não, é um olhar inspirador, eu gosto de falar disso. Um dia desse eu vi na rede social, no Instagram, algum Instagram desses motivacionais, botaram: marque uma pessoa que inspirou você. Eu marquei ela. Por quê? Porque eu sempre admirei a profissão dela. Eu sempre a vi como uma pessoa muito justa, uma pessoa que busca realmente, dentro do que ela também carrega, porque a gente como você disse, uma somatória de experiências. Então hoje, que eu estou falando aqui, aonde eu cheguei, que eu acho que muitos, como você disse, não chegaram até esse posto, né, de presidente do Procon, que tem uma importância na sociedade, que ajuda muita gente, e ela como juíza federal no estado do Amazonas, assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Nós estamos tendo essa oportunidade, eu no caso estou tendo, e ela tem porque é vitalício, mas no meu caso não, né? Mas a gente está tendo a oportunidade de fazer a diferença. Eu acho que isso a gente foi criado para tentar fazer a diferença. Embora eu acho que muitas vezes eu não consigo atingir o objetivo que eu quero no trabalho, mas eu consigo fazer alguma coisa, né? Eu consigo fazer alguma coisa. E eu não me conformo em estar parado. Então eu fui criado dessa forma, entendeu? Minha mãe me criou dessa forma, minha tia, minha família de um modo em geral, ela é dessa forma. A gente sempre está buscando, minha mãe também é servidora pública. A minha outra tia, a irmã mais velha delas, é vice-reitora da UFAM, então também está dentro da academia. E também tem uma vida pública aí já ao longo desses anos. Então todo mundo ali, acho que buscando. Eu fui para iniciativa privada. A filha da minha tia passou para a Defensoria Pública, ainda não foi nomeado, mas será a Defensora Pública do Estado do Amazonas. O meu primo é médico, hoje está aí acho que é Mais Médicos, né, o programa. Projeto, né? Muito legal, muito satisfeito atendendo também aqueles que mais precisam. Então todo mundo sempre buscando um objetivo que é ajudar o próximo. A gente foi criado nesse sentimento de fraternidade, de solidariedade, e eu gosto muito disso. Agora, eu vi que, né, você se formou em Direito, essa escolha pelo Direito, né? Tem tudo a ver, né? Com isso? Olha, vamos falar do início de uma trajetória profissional, né?
Na época fui prestar o vestibular, eu fiz o vestibular numa faculdade particular para Direito e fiz para a Universidade Federal para Engenharia Florestal. Aí você vai ver se linkando minhas pós-graduações Acabei de ver. na área ambiental. Aí você vai entender. Aí eu comecei até o curso de Engenharia Florestal, mas naquela época tava um pouco bagunçada a UFAM, tinha algumas disciplinas que não tinha aula e tal, e aquilo me desmotivou. Aí eu disse, quer saber? Eu vou concluir aqui esse período e vou trancar e vou continuar no Direito. Quando eu disse que ela me inspirava, eu entrei na faculdade, eu queria ser também juiz. Eu entrei com essa ideia. Se você me perguntar hoje, você quer ser juiz? Não, eu acho que eu não seria um bom juiz. Eu acho que eu não saberia, eu não teria essa capacidade de julgar a vida, né? O destino, julgar... Enfim, uma decisão. Situação. Eu não sei se eu teria essa capacidade, mas... Ia se preparar mais, estudar, né? Talvez, mas... Então, assim, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei com esse objetivo. Aí, ao longo da faculdade, fui mudando a mentalidade, eu acho que é natural, eu entrei com 18 anos, como disse, faço aniversário dia 1º de fevereiro, e meu primeiro dia de aula na faculdade foi dia 1º de fevereiro. Tá vendo essas coincidências sem querer que a vida traz? Aí, mapa do sucesso. Aí, enfim, eu entrei na faculdade e fui me encantando, e me encantei pela advocacia. E quando eu terminei a faculdade, ocupei um cargo na prefeitura na época, na Secretaria de Meio Ambiente, que já era uma área que eu sempre tive uma afinidade muito grande. Aí depois resolvi prestar a OAB, passei e resolvi advogar. Me realizava como advogado, até que surgiu a oportunidade de entrar num cargo público de destaque. Uhum. E aí eu já falei isso para algumas pessoas, poucas pessoas realmente sabem, mas quando eu entrei no Procon lá em 2018, eu imaginava num futuro até acho que breve, ocupar um cargo político, né? Concorrer a um mandato eletivo. Mas quando eu continuei o trabalho no Procon nos primeiros 6 meses, que o governador Wilson Lima me permitiu continuar na gestão dele, e a quem eu sou extremamente grato por me dar essa oportunidade, e teve a pandemia, então foi uma somatória de situações que viu que eu não quero aquilo, entendeu? Eu acho legal, eu respeito muito, eu admiro Você chegou quem a se tem filiar? essa coragem. Não tenho filiação partidária. Você queria concorrer ao quê? Você tinha pensado em concorrer a... Não sei, quando eu tava no colégio ainda, Aham. né, no ensino médio, eu brincava que eu seria político, mas numa brincadeira. Até cheguei aí para uma questão na época era mini ONU, era grupos de trabalho, trabalhei a política de matriz energética do Equador na época, da escola, mas mais com caráter assim, mas foi passando. Hoje eu não tenho vontade, inclusive até falei no meu Twitter, que já tinham me indagado se eu seria candidato. Não sou candidato, não tenho essa pretensão. Admiro quem tem essa coragem. Eu acho que eu já me acho muito exposto e eu acho que é uma exposição muito maior. E eu gosto muito de estar tranquilo com a minha família. E a gente vive momentos, sim, de tensão, né, no país, na questão política, e isso faz com que eu realmente não tenha interesse hoje nenhum em me candidatar a mandatos eletivos. Eu acho que onde eu estou, eu consigo contribuir, ajudar, e se assim for da vontade do governador Wilson Lima ou de um próximo governador, estou aqui para somar, estou aqui para ajudar, e acho que eu consigo cumprir, assim, não como gostaria, mas acho que consigo cumprir a minha meta, que é ajudar. Quando eu pensei, eu quero entrar na política, eu queria entrar para ajudar as pessoas. Hoje eu já me realizei, porque eu acho que eu já ajudo as pessoas. Tem várias possibilidades, né? Não quer dizer que você vai ter que ter um mandato ou ser um político ali eleito para ajudar, né? Isso. Já tá na bolha da política, né? Isso aí. Sim, já me realizou. A verdade é que eu já me sinto realizado, não tenho vontade de... Muita gente me pergunta, muita gente Eu fala... acho que às vezes... E também, às vezes, né, doutor Gelli? Às vezes a vida surpreende, né? De repente, numa construção ali maior, você se vê, a gente vê o próprio governador, né? Numa construção ali, como é que o pessoal fala? Inimaginável, acaba acontecendo. Eu acho que é respeitar a vida, o chamado, né? E estar preparado, eu acho. Sim, Né? não é meu objetivo. Eu gosto até de deixar claro isso, que não é meu... Olha, meu objetivo. Já está no seu. Tem que pegar esse recorte aqui, viu? Não é meu objetivo. Eu não tenho objetivo hoje político algum. Eu faço porque eu acho que dessa forma eu consigo me realizar te ajudando as pessoas. E quando o senhor chegou no Procon, depois de passar pela advocacia, o que o senhor chegou e pegou aquele susto inicial? Como é que foi a sua chegada lá? Foi um momento de crescimento e aprendizado na minha vida.
Eu tinha 30 anos, né, quando eu cheguei no Procon, fiz 5 anos de Procon, tinha finalizado meu mestrado há pouco tempo. Finalizei meu mestrado, defendi, salvo engano, dia 30 ou 31 de março de 2018. E eu tomei um susto, porque era tudo é tudo diferente. O setor público é diferente do setor privado. E aquele bate inicial me fez crescer, não só profissionalmente, mas como me fez crescer como pessoa, como ser humano, e me fez crescer, é, como que eu posso te dizer? Com objetivos. Eu me tornei uma pessoa menos ambiciosa e eu acho que mais solidária. Eu peguei um Procon, ele é um pouco maltratado. E aí eu não tô querendo fazer julgamento de gestores anteriores, eu entendo como funciona, eu já tô há um tempo lá, eu sei como funciona, mas quem trabalha lá pode falar muito melhor do que eu. Na época a gente estava ali há uns 6 meses, descobertos de contrato de limpeza, então era um órgão que os servidores tinham que fazer aquela limpeza mínima para que tivesse. Então eu peguei um Procon um pouco maltratado. E o meu primeiro impacto, porque a gente vem da iniciativa privada, tudo ali direitinho, né, e tal, aí não tava assim, eu disse, meu primeiro impacto eu tenho que transformar a ideia de Procon numa empresa, para que as pessoas consigam ter ali, né, melhores condições. Uma energia melhor para trabalhar, para entregar energia melhor para resultado, trabalhar. né? E eu acho que o grande segredo de eu ter uma equipe, eu brinco, eu tenho a melhor equipe do mundo, eu tenho a melhor equipe do governo, eu brinco assim, eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo, pessoas que vestem a camisa, que frente a todas as dificuldades, elas não se opõem a nenhum momento em vestir a camisa do Procon e estar na rua se for necessário, independente de dia e hora. E a pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou muito para muitas pessoas, mas para nós do Procon mostrou coisas muito ruins, porque nós víamos a ganância do ser humano, a gente via muitos empresários sendo não só gananciosos, mas desumanos, porque era oxigênio, era máscara, era luva, e a pessoa queria resolver a vida dela naquele momento, e a população sem emprego. Lucrar no Enfim, caos, né? ficou um caos e a gente estava na rua, porque era o nosso trabalho estar na rua. Então a gente era, entre aspas, um serviço essencial, nós não paramos absolutamente nenhum dia. Inclusive, no período de pandemia, nós trabalhamos muito mais do que o normal. E isso mostrou muita coisa pra gente. E me mostrou, sobretudo, em relação à equipe, que eu podia de fato contar com aquela equipe. Quantas pessoas você tem lá de servidores? Nós temos ao todo 100 pessoas, entre estagiários, comissionados, efetivos, entre todos os servidores nós temos 100 pessoas. É um órgão relativamente pequeno, né? Dada a importância, mas é um órgão eficiente. Nós temos atuação em todo o estado do Amazonas. Me sinto orgulho disso, até a gente chegar no Procon. Nós tínhamos visitado os municípios da região metropolitana, salvo engano, algum outro município como Tabatinga, que é um município maior. Mas com a gestão do governador Wilson Lima, que é uma gestão muito preocupada com o interior do estado, nós visitamos já 37 municípios no interior. Então, é uma vitória. Para quem nunca tinha ido no interior desde 98, já foi em 4 anos em 37 municípios. Então é uma vitória que a gente vai... E eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Tem que comemorar. E quando o senhor chegou lá no Procon, a sua visão foi arrumar a casa, a parte estrutural, porque influencia na entrega de resultado, né, do time. Influencia. E o que o senhor conseguiu colocar lá do Jalil, da sua formação, do seu propósito, da sua área técnica também, né? Olha, eu acredito, né, isso é uma convicção que eu, Jalil, tenho, é que o papel de um gestor não é só criar ações, não é esse. Eu acho que o principal papel do gestor, inicialmente, é cuidar de pessoas. Então, eu tenho que cuidar daqueles servidores. Para que eles possam vestir a camisa, para que eles possam entender que nós todos estamos trabalhando pelo mesmo propósito, eles precisam estar satisfeitos. Então, no primeiro momento, eu procurei deixar os servidores satisfeitos, eles terem bons ambientes de trabalho, cada um tem o seu setor organizado, tudo, ter água, ter café, tá limpo, pro próprio consumidor ele chegar e ver um órgão organizado. Então, assim, eu fiquei feliz também que nesse momento de trajetória, eu recebi pessoas da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça. E eles gostaram muito da nossa estrutura. Então, as pessoas que vêm de fora e conhecem a estrutura do Procon Amazonas, porque, infelizmente, a gente sabe que há um preconceito do Sul e do Sudeste com
e do Centro-Oeste Qualquer e de lugar do outros. norte. Com o Norte de um modo em geral. Estudei um em São Paulo, eu sei disso. Eles acham que aqui todo mundo anda pelado na rua, né? E convive com as onças, com cobra, enfim. Mas, infelizmente, a gente sabe que muita gente pensa assim. É uma visão subdesenvolvida, né? Mas a gente sabe que existe, a gente não pode ignorar. E as pessoas se surpreendem com a estrutura que nós temos. Então, eu até deixo aqui um convite para quem quiser conhecer a estrutura do Procon Amazonas. É uma estrutura muito legal, é tudo organizado e eu sinto orgulho disso, porque no primeiro momento eu vi que a necessidade que nós tínhamos era de valorização do servidor, era uma necessidade de cuidar daquelas pessoas. E eu consegui naquele primeiro momento fazer isso. Preparar o time para conseguir... Para cumprir metas. Pra cumprir meta. Aí o segundo momento foi estipular metas. E nós tínhamos ali dentro do Procon, eu vou falar numericamente, hipoteticamente, mas para que vocês consigam entender que era um pouco de um time desmotivado naquele momento. Nós tínhamos ali dentro de arrecadação naquele ano, aproximadamente, um valor de R$500 mil. Uma arrecadação muito baixa para um órgão que tem que sobreviver, em recurso próprio. Arrecadação de multas, de ações, de um modo geral. Então era uma arrecadação muito baixa. Meu primeiro momento em relação a metas foi estipular metas que eles conseguissem dobrar a arrecadação. É claro que é uma loteria conseguir dobrar a arrecadação. Se eu sair para uma fiscalização e encontrar tudo certo, eu não posso autuar. A gente não pode inventar coisa. Ou tem ou não tem, ou tá certo ou não tá. E isso foi uma construção que nós realizamos com os empresários. A gente não pode esquecer, e aí eu falo isso constantemente, se você for pegar algumas entrevistas que eu já dei, meu posicionamento, eu sempre tenho falado que os empresários não são criminosos. Eles são geradores de emprego e de renda para o nosso estado. Eles recolhem os tributos que fazem com que as escolas funcionem. Ontem eu vi no Twitter, uma pessoa postou a merenda escolar da filha numa escola de tempo integral do governo do estado. Então, tem até, acho que a foto aqui no meu celular talvez eu tenha. Mas é tudo bonitinho, o arroz estava desenhado com uma flor, tinha uma outra comida desenhada também. Então, assim, mostra que os valores que arrecadam nos tributos são destinados à população. Então, a gente fala muito de reforma tributária, que é um ponto importante para o Estado, mas esquece que os impactos de uma reforma que prejudique a Zona Franca, que prejudique o Amazonas, vai ser refletido na ponta, que é com quem mais precisa, que é o povo. Graças a Deus, eu tenho condição, minha esposa também trabalha, advogada, mas nem todo mundo tem a mesma condição que a gente. A gente é privilegiado, nós estamos dentro talvez de 1% da população que você colocou. E quem depende do serviço público, que conta, né, com arrecadação, com o que envolve tributo, é o mais penalizado, né? É o mais penalizado. Então, assim, a gente não pode ignorar que tudo é muito multidisciplinar. Então, um movimento aqui tem impacto em tudo. E eu sempre tenho dito isso. Empresário gera emprego e renda. A gente não pode criminalizar a atividade econômica. A gente tem que tratar eles com respeito. Se você for, sei lá, chamar aqui por exemplo, o Ralph Assayag, que é presidente da CDL Manaus aqui, e você perguntar, de forma imparcial, eu não estando aqui, o posicionamento do Procon frente a eles, ele vai lhe dizer. Assim como o próprio presidente do sindicato dos combustíveis. Os postos estão errados, eles estão errados, eles são autuados. Isso daí não foi o Jalil que inventou, é a lei que disse. O meu papel é fazer cumprir a lei. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Eu vi que nas matérias estão falando sobre essa questão teve até a operação, né? O que tem para falar para a sociedade sobre essa operação, sobre essa atuação do Procon, do combustível, que tem até uma enquete na internet, né? Para quem não precisa contar os centavos do combustível, é uma realidade, mas a maioria conta, né? O trabalhador conta ali que 1 centavo, 2 faz a diferença no orçamento dele, né? Por isso que essa preocupação grande. Vou falar de combustível, essa é uma pauta que a gente atua constantemente ao longo desses 5 anos. E teve recentemente o Cartel Zero, né? A Operação Cartel Zero. Mas antes de falar da Operação Cartel Zero, é preciso que a gente fale da questão que você disse. Tem gente que conta. Eu acho que todo mundo conta no final das contas. Porque, vamos lá, nós temos classes de trabalhadores. Mototaxistas, motoristas por aplicativo e taxistas. São 3 classes que dependem em milhares de famílias do trabalho que tem uma influência no preço do combustível. Então a gente não pode ignorar que há um impacto. O serviço público, né? Tipo, os ônibus, né? O transporte público. Aí eu vou falar
do transporte público e da alimentação e de tudo que chega na mesa. Essa água, essa caneca, a mesa que tá aqui, onde o microfone. Tudo depende. Tem um impacto, depende. Não da gasolina, que é o que a grande maioria bota no seu veículo, mas depende do diesel, que também tem um impacto muito grande. Na questão do transporte público, acredito que parte do diesel é subsidiado, então a gente tem aí um equilíbrio no valor da tarifa por esse motivo, né, do transporte, ainda assim sendo uma tarifa cara para a população. Mas nós temos aí mecanismos, né, de minimizar isso. Agora vamos falar do combustível que impacta na vida do mototaxista, do taxista e dos motoristas por aplicativos, que é a gasolina. A gasolina, eu boto gasolina, acredito que você bote gasolina, ou talvez bote diesel, mas muita gente bota gasolina. E essas pessoas, elas não é o preço final que está fazendo a dificuldade, ela está se sentindo enganada. Esse é o problema. Você acha que deve pagar R$10 nessa caneca, beleza, pode estar caro. Mas você, tô pagando por R$10, vale o R$10. O que tu se sente enganada é se tu acha que a caneca vale 10 e te cobra 50. Não, essa caneca não vale R$50, mas tu não tem jeito, tu tem que comprar a caneca, porque a gente tem que estar aqui agora. E precisa ter a caneca. Então a gasolina é a mesma coisa. A pessoa tem que comprar gasolina porque senão não abastece o veículo dela. Ou não abastece a moto, enfim. Não abastece o meio de transporte. Mas ela acha que aquele valor é fora da realidade. A Petrobras, recentemente, no Brasil, mudou a política de preço, que era de paridade, né? Política de paridade internacional. Hoje nós temos ali um preço dentro das refinarias da Petrobras diferenciado, mais baixo. Você pode ver que tem estados que a gasolina está mais barata, a grande maioria. Acho que nós temos hoje uma das gasolinas de fato mais cara, por notícias que eu tenho acompanhado. E hoje nós temos refinarias privadas. Então, assim, o Manauara, ele precisa se decidir, né? Ele precisa se decidir, eu digo isso por quê? Porque ou ele é a favor da privatização ou ele não é a favor. Ele não pode ser a favor da privatização quando a gasolina tá só barata, porque esse é um reflexo. É uma empresa que assumiu. Com certeza, a Petrobras tirava daqui, botava ali, compensava, então conseguia dar aquele equilíbrio. Agora não, é um grupo empresarial. O objetivo de qualquer empresa é lucro. Você é trabalhador, vamos lá. O trabalhador, ele não trabalha pelo salário? O salário é o que ele ganha do trabalho. A empresa, quanto mais trabalho, é o lucro. Você é empresário, você tá aqui, você sabe que é o lucro. Quanto mais cliente você tiver, mais lucro você vai ter. É natural da atividade empresária isso. Eu acho que o objetivo de uma ação não pode ser esse. Qual é o objetivo da ação Cartel Zero? Falei tudo isso para te dizer o objetivo da ação. Não é prejudicar o empresário que quer ganhar dinheiro. É prejudicar ou fazer com que ele não prejudique, melhor falando, a população que não tem dinheiro. Nós temos índices altíssimos de desemprego em virtude da Covid, dificuldade. Tem melhorado, mas não é o ideal. Tem no Brasil 70 milhões de endividados ou superendividados. Então a gente sabe que a população está pedindo socorro. E a operação veio como um acalento para a população. Dizer, olha, saibam que nós estamos de olho. Nós estamos investigando. Nós estamos trabalhando. Dono de posto é bandido? Não, não é bandido. Pode ser que tenha o bandido, mas tem os donos de postos sérios. A gente não pode terminalizar a atividade econômica. Eu falo isso sempre. A gente tem que respeitar as atividades econômicas. Porque me perguntam muito, Jalil, por que tu não chega lá com o Procon e interdita o posto? Por 2 motivos. Se eu interditar o imposto, eu vou gerar desemprego. E o segundo motivo, se eu interditar o posto, eu vou aumentar o preço da gasolina. Porque existe uma lei de mercado chamada oferta e demanda. Se todo mundo está atrás do produto, vai aumentar o preço do produto. Agora, o resultado prático dessa operação, vocês conseguem mapear os postos que estão cobrando a mais? Eu vi que 300 postos, né? A praticidade disso, vocês conseguem o quê? Primeiro, mostrar que estão atuando e consegue ter... A gente consegue ter elementos para subsidiar investigações. As investigações são sigilosas, né? Procon não é um órgão investigador, então nós fazemos as nossas ações. Quem investiga é a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, quem tem competência, né, atribuída na lei para tal. Procon não tem essa competência. Nós não vamos investigar o cartel porque a gente não tem poderes e nem mecanismos para tal. Mas a polícia precisa de documentos, enfim, de subsídios. Né? E nosso papel é somar esforços. É mostrar, não só que o Procon. Eu acho muito legal e eu gosto também sempre de falar o nome da pessoa, porque a gente poderia ter feito isso ontem, mas não fez. A gente fez hoje. E por que a gente fez hoje? Porque tem pessoas querendo fazer. Tem coisas que só dependem da vontade das pessoas, né? E o doutor Humberto Ramos foi uma pessoa que abraçou a causa. Ai, tem que trazer o doutor Humberto aqui. Eu fiz assessora dele lá na Secretaria de Segurança. Que história linda. O doutor Humberto Ramos, ele
Ele é, o que eu costumo falar, até falei numa postagem, isso é um amazonense raiz. Mas raiz, Ele disse, qual o problema que a gente tem hoje aqui, no setor dos combustíveis? Olha, a gente tá com esse problema, a gasolina tá alta, enfim, é uma coisa que todo um amazonense vê, tá aqui as notícias, a reclamação. Então ele falou, vamos trabalhar para melhorar a vida do amazonense. Então, a gente tem que enaltecer, de fato, pessoas comprometidas com a realidade. Na gestão pública, você vê às vezes algumas bandeiras que anos anteriores não apareciam, aí cabe no que você está falando. É uma decisão do gestor, né? É uma decisão. Resultado e algumas bandeiras, as fragilidades, o do gestor, igual o senhor chegou lá no Precon, vou fazer isso. Então, é um pouco da visão, né? Agora, você começou a falar de combustível, que eu acho que combustível é uma pauta nacional, mas hoje, as pautas do Procon, né? E a gente está falando de um órgão, né, doutor, que todo dia chega lá, não é elogio, né? Todo dia o time recebe ali a insatisfação, a pancada das pessoas ali. É por isso que eu falo da motivação. A pessoa tem que estar muito, entre aspas, zen para trabalhar. Lá não chega ninguém feliz. Chega quem já tentou resolver com a empresa, teve um não, uma porta batida. A gente está ali para abrir uma porta para o consumidor. E a gente tem tido índices fantásticos. Chega, dependendo da empresa, 90% de solução de conflito. É bom para o PROCON, é bom para o governo do estado, é bom para o consumidor e, sobretudo, para o judiciário, porque o judiciário são menos pessoas que estão entrando, né, buscando. Então, assim, o nosso papel... quer isso, né, doutor? Quer solução, ele só quer solucionar. E números, como é que é o número de atendimento, uma média mensal do PROCON hoje? Olha, depende. Tem meses que a gente atende 4.000 pessoas, tem meses que a gente atende 3, tem meses que a gente atende 5. Vou te dar o exemplo de março. Dia 15 de março é Dia Mundial do Consumidor. Não é uma data comemorada apenas no Amazonas e nem no Brasil. É no mundo inteiro porque foi um discurso que Kennedy fez lá atrás para o Congresso americano, dizendo que deveria ter respeito a alguns direitos. A população, o consumidor merecia aquele respeito àqueles direitos. Aí se atribuiu essa data, 15 de março. Nós fizemos uma ação de renegociação de dívidas. Segundo dados do Serasa, né, e da FEComércio, nós temos 20% da população, 19, alguma coisa, arredondando para mais, 20% da população com alguma dívida de energia ou de água. Então, o objetivo, a equipe, né, aí eu tenho que falar também de toda a competência da equipe, sobretudo da Flávia, da equipe de comunicação, que correu atrás desses dados e fez isso, para que a gente pudesse escolher as empresas. Eu não tenho como fazer feirão com todo mundo, porque eu não tenho gente para atender todo mundo. É muita gente. Nós temos 4,5 milhões de habitantes no Amazonas, praticamente. Só em Manaus são mais de 2 milhões. Pega os grandes grupos, né, que é em comum e consegue fazer. E aí nós elegemos, né, por quantidade de devedores, energia e água. A priori, nós teríamos uma semana de feirão. Nós prorrogamos por 2 semanas, atendemos 8.000 pessoas em 2 semanas na sede do PROCON. Nossa, como é que conseguiu? Levou mais? Trabalharam dobrado. Trabalhamos de 7 da manhã até 8, 9 horas da noite. E é nesses momentos que a gente vê que as pessoas são fundamentais. Por isso que eu sempre falo. No início eu falei, né? Eu entrei com a visão de cuidar de pessoas. Eu acho que o gestor precisa cuidar de pessoas. Nós não temos, não existe isso no governo, não existe negócio de contrato de buffet, contrato não sei do que. Eu tive que comprar, fazer cota, a gente reuniu lá no PROCON e todo mundo ajudou. A gente comprou pipoca, foi no supermercado, comprou pipoca, a gente fazia pipoca. Então nós servimos 4.000 pipocas nesses dias. E nos 2 turnos compramos refrigerante, enfim, todo mundo se cotizou porque a gente via a dor da população. O cara às vezes só tem a passagem de ônibus de ida, chegava lá, ficava numa fila, porque a única forma de selecionar a vez, né, é a fila. Sim. Ainda não inventaram outra, pelo menos eu não tenho essa fórmula. Se eu tivesse, é claro que eu não deixaria ninguém esperando, mas lá a gente tinha as filas, nós conseguimos com outras secretarias o apoio para mandar água, cadeira, tenda. Então a gente fez ali, digamos, um acampamento para a população. Tinha gente que queria dormir lá. Isso foi motivo até de pauta nacional, porque foi justamente no mês do consumidor, e nenhum outro PROCON fez um feirão como esse. Nós fomos o que decidiu realizar. E essa realização virou pauta do acho que é Jornal Hoje, aquele que passa no meio-dia. Meio-dia, Jornal Hoje. E também saiu na Globo News. Então a gente teve aí 2 pautas nacionais que mostrou a dificuldade. Naquele momento até a reportagem trazia a dificuldade. Ele mostrou a fila, que realmente era uma fila, mas isso não tem outra forma de selecionar, mas mostrou a dificuldade do brasileiro, que ele está endividado, que ele precisa de programas como esse. E, para você ter noção, a gente não atendeu só 8.000 pessoas, a gente atendeu 8.000 pessoas com problema de energia e de água, mas é um número que não chega nem perto daqueles que estão devendo. Se você for parar para analisar, 20% da população
Com nome nos órgãos no SPC Serasa, né? Isso, com Então SPC tem Serasa. um fator muito social sobre isso, né? A possibilidade do cidadão renegociar, mas na questão econômica mesmo, né? O cidadão tirar o nome dele, de possibilitar crescimento, né? Eu acho que o cidadão normal, né? Aquele que tem a consciência do que é certo e errado, aí você pode me falar melhor que o senhor líder com o consumidor, né? Ele tem esse peso, né? De estar devendo, de não poder... Ninguém quer dever. Inclusive, a dívida, ela é motivo de suicídio, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode ignorar. Então, as pessoas não querem dever. O amazonense, ele não é, entre aspas, um caboclo devedor. Ao contrário, ele quer pagar as dívidas dele. Ocorre que nós temos uma das energias mais caras do Brasil, nós temos problemas com a concessionária de água, nós temos problemas com as operadoras de telefonia, e é muito difícil. E, paralelo a esses problemas de ordem da defesa do consumidor, nós temos o problema que a pandemia trouxe, que foi um desemprego de massa. Muita coisa fechou. Então, o cara que tinha o emprego dele, a mulher, a moça que tinha o emprego dela, hoje passou a não ter. E os negócios também, né? Tem muito negócio pequeno que fechou, né? Muito negócio que fechou. Então, a gente teve um desemprego, cresceu a informalidade. Então, assim, a informalidade faz com que aquele consumidor tenha dificuldade de ter crédito. Então, é um efeito cadeia. E, por esses motivos, a gente tem esse trabalho social. Eu digo que o PROCON, ele é vinculado à cidadania, né? A Secretaria de Cidadania e Justiça, a Sejust. Nós somos uma autarquia, somos independentes, mas tem uma vinculação da autarquia com a Secretaria de Justiça e Cidadania. E nós temos um papel social muito grande no estado do Amazonas. É social, fantástico. É totalmente social. Então, por isso eu digo, eu me orgulho muito desse trabalho e me satisfaz muito como profissional, que até fez com que eu entendesse que eu não tenho que seguir outro caminho. Eu posso continuar ajudando as pessoas dessa forma, enquanto for da vontade do governador. E a partir do momento que não for, eu volto para a iniciativa privada, que foi de onde eu vim. Né? E vai contribuir muito também, né? Agora, assim, a gente falou de combustível, energia, telefonia. Esse ranking, eu até te perguntei, é nacional? O que é o ranking do Amazonas das principais reclamações que chegam lá no Procon? E olha, te falar, a gente colocou no TikTok, eu tenho umas advogadas que falam direito do consumidor aqui, que são clientes nossos, os vídeos que elas falam de energia, telefonia, são os que mais bombam no TikTok. Viralizou no TikTok. Pra você ter noção da quantidade de gente que tem problema com essas duas empresas, esses segmentos empresariais. Qual é o ranking? Fala aí, doutor, o ranking geral. Eu vou falar o ranking do Amazonas, porque o ranking em Brasil é até difícil, porque tem, enfim, empresas diferentes. Mas no Amazonas nós temos, desde que eu estou à frente do Procon Amazonas, Amazonas Energia, né? Que já foi outros nomes, mas hoje sim, se conhecido como Amazonas Energia. Como a primeira colocada. Ela nunca saiu do ranking de primeira colocada. E a reclamação, de um modo geral, o quê? É que cobrou a mais, não cobrou, não instalou? É o preço da fatura, às vezes cobrou a mais, é o corte de energia em dias, em horários, sem aviso prévio, em corte indevido. Hoje criou-se a cultura de reclamar do medidor, então o medidor também entrou no radar de reclamação. Enfim, são reclamações de toda a natureza que surge. Mas eles figuram ali né, na primeira posição do ranking. Nós temos a alternância das operadoras com Águas de Manaus. Lembrando que a Águas de Manaus ela só presta um serviço na capital, não presta no resto do estado. Então ela tem um campo de atuação menor. As operadoras elas estão sendo cada dia mais crescendo, né, o número de reclamações, porque eu costumo falar que o principal problema que nós temos de defesa do consumidor no Amazonas são as operadoras. As operadoras de telefone. E operadoras de telefonia. Porque se você quer fazer um Pix, você precisa ter internet. Se você quer passar o cartão, tem que ter a máquina ter o chip, precisa de internet. Se acessar um sistema, você precisa de internet. Então, para desenvolver o Estado como um todo, e é uma política pública efetiva e presente na gestão do governador Wilson Lima, o desenvolvimento do Estado, principalmente do interior do estado, nós temos uma economia motriz em Manaus, temos a Zona Franca, nós temos o Teatro Amazonas, nós temos o Encontro das Águas, nós temos o turismo desenvolvendo, e o governador tem desenvolvido essas matrizes econômicas diversas, muito no interior do estado. O turismo, como foi até notícia recente, que o Festival de Parintins movimentou 146 milhões na economia. Então é um dinheiro que é injetado. O governo gasta muito, muita gente criticando. Está investindo em cultura, mas não está investindo em outra coisa. Mas a cultura movimenta. A cultura é uma indústria. É uma indústria. A cultura tem pessoas que vivem dela também. Então a verba da saúde é da saúde, a da educação é da educação. Tem verba para tudo, né? Tem verba para tudo. E a cultura tem sido
um fortalecimento econômico do estado do Amazonas. O trabalho que o Apolo faz lá é fantástico. O Apolo é uma pessoa, não é porque a gente trabalha junto no governo, mas o Apolo é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito competente, que conhece muito a cultura do estado do Amazonas. Então ele é um cara gabaritado para realmente estar onde está. A cultura tem se desenvolvido. O Gustavo no turismo. Vou usar Gustavo... esse teu recorte para chamar que o Apolo, o Fabiano Bloch convidou ele para vir aqui, ele ainda não chegou. Vou pegar esse recorte aqui e mandar para ele. Manda pro Apolo. O Apolo realmente, ele é uma linda, pessoa, né? que pode estar aqui. O Apolo tem uma história muito bonita de vida, que eu já tive a oportunidade de ouvir, né, ele contando. E é uma pessoa que tem muito gabarito para estar onde está, para estar fazendo o trabalho que está. O Gustavo junto ali no turismo também, fazendo um excelente trabalho, com o apoio do governador. O governador tem dado muita força para os gestores que ele escolheu estar do lado dele, desenvolverem trabalhos voltados à população. Então, é um trabalho, ele comanda o barco com maestria. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com outros políticos, não é meu primeiro cargo público, já trabalhei com vários políticos e vejo que a disposição. O governador Wilson Lima, ele é um governador jovem, é um governador que quer fazer acontecer e, sobretudo, quer ajudar aqueles que mais precisam. Que casou, né, com a minha visão de mundo. Eu falei aqui, né, antes, queria entrar na política para ajudar as pessoas. Hoje eu já ajudo as pessoas, hoje eu não quero mais entrar na política. Embora eu esteja dentro dela, né, ocupando um cargo, mas eu não tenho a mínima vontade de entrar, vou concorrer a uma eleição. Isso não faz parte da minha visão de mundo mais. Quer ajudar as pessoas, né? Já acabou, já faz parte, já né? faço, já consigo. E esse lance da telefonia, né, é uma coisa muito grave, né? E eu te pergunto, por que não... Agora já está no interior já avançando, eu trabalho em prefeitura no interior há uns 5 anos, né, com publicidade, e eu vejo que agora, essa eleição, eu acho que vai ser a próxima eleição a mais digital. Porque está chegando a internet lá, né? Ainda tem aí as coisas da nova internet. Eu até viajei de barco, viu? Santo Antônio de Sá, até com a Starlink funcionando, bombando, viu? Funcionando mesmo, baixando arquivo. Eu tava com medo de acabar os bytes da mulher lá, mas é ilimitado. Qual é o desafio? Por que não chega? Por que as operadoras realmente não entram com tudo aqui? Qual é essa ação tratativa que dá para fazer? Para daqui a 5 anos a gente ter uma internet igual São Paulo. Sonho. Olha, vamos falar de mercado, né? Toda empresa visa o lucro. Eu atribuo isso a um pequeno contingente de consumidores. Quem é que pode pagar uma internet muito boa? Pra você ter noção, a internet é muito vendida, que não é de boa qualidade no interior, ela é muito cara. Ela... Antenas que custam de 3 a 5 mil, rádio, né? Então, assim, a população, ela sofre. E a conectividade da Amazônia depende disso. Então, a falta de investimento em infraestrutura é uma realidade. Agora, os operadores vão se despertar. Porque chegou a Starlink. E assim como a Starlink, nada se cria, tudo se copia. Daqui a pouco vai ter outra. E daqui a pouco vai ter outra. Isso vai baratear o preço. Isso vai dar acessibilidade. E as pessoas tendo acesso à internet, elas têm acesso a um direito previsto na Constituição, que é a informação. Conhecimento e informação. Internet chegando no interior é possibilidade de estudar online, né? Vai ser uma mudança cultural, né? Vai ser e eu acho muito legal. É fantástico. Nós temos ali de fazer algumas rupturas culturais. E não é um processo que se faz da noite para o dia. É um processo que se faz com conhecimento. E o conhecimento, hoje, ele circula na internet. Os livros são importantes. Eu, particularmente, não gosto de ler livro na internet. Eu gosto de ler o livro físico. E se for necessário marcar o livro, eu tenho ainda isso comigo. A cultura de ler, né? Tenho a cultura de ler. Tem diferença. Eu sei que os mais jovenzinhos aqui, né? Já são mais digitais, mas por isso que ainda na escola ainda se anota, né? A neurociência comprovou, tem diferença do poder que você absorve o conteúdo anotando e escrevendo no físico. Não tem pra onde fugir. Eu acho que não tem pra onde fugir. Eu não gosto de ler digitalmente. Minha vista cansa. Eu leio, mas porque muitos livros hoje só tem digital. Sou viciada no Kindle. Eu baixo lá na Amazon. Eu vou falar uma coisa pra ti. Se você for ver recentemente, a Saraiva fechou. Então, mais de uma livraria tá fechando. Então, isso é uma prova de que tá mudando. Estamos migrando. Ficou feliz. Ouvi falar ontem que ia ser uma chamada Breton. Eu não sei do que de móveis? Breton? Não, lá no shopping tá rolando que é a Zara. Pois é, eu ouvi isso ontem, eu também não sei. Nós estamos felizes, viu? Não vamos usar aí, não. Enfim, vai vir uma outra loja, mas isso mostra que há uma transformação em todo o Brasil, de perspectiva, né? Então, no mundo, né? O mundo todo tá ficando digital e conectado. E isso faz com que a Amazônia ainda não esteja conectada ao resto do mundo. Muito se fala, né? Teve um discurso recentemente do governador de Minas Gerais, um pouco até xenofóbico, e depois disse que não tinha dito aquilo, enfim, ficou um atrito, mas
é importante que a gente mostre o quanto o Norte e o Nordeste, eu chamo até os nordestinos de irmãos, porque a gente passa pela mesma dificuldade. Sim. Proporcionalmente dificuldades diferentes, mas passa pelas mesmas dificuldades de preconceito. É, eu falo isso para eles lá, a gente tem muito contato com os por causa dos PROCONs, com os representantes do Nordeste, com representantes do Norte, e eles entendem da mesma forma. Então a gente acaba sofrendo esse preconceito, que é um preconceito que foi criado aí desde o Brasil, o Império nasceu assim, né? A construção, né? A política, a velha república, enfim, política do café com leite, parece que eles estão querendo reaviver a política do café com leite, mas o objetivo aqui não é falar de política, né? Mas, embora seja um tema que eu gosto muito de falar, mas a gente sofre aqui no Norte. Então, se a gente sofre aqui, tem um leque de oportunidades, aí eu sou grato à minha família que abriu todas as oportunidades, nós nunca fomos ricos, sempre funcionários públicos, com aquele dinheiro contado no fim do mês, mas eu sempre tive educação, eu sempre tive moradia, eu sempre tive alimentação, então eu conseguia cumprir com o que está ali. A gente brinca, né, que está na Constituição, muita gente não consegue cumprir lazer, educação, porque o salário mínimo realmente hoje não, principalmente hoje, dá dificuldade, né, para que se cumpra todos esses direitos, educação, saúde e tal. Eu consigo, graças a Deus, fui criado dentro de uma família estruturada, de uma família que me proporcionou. Nunca fui rico, milionário, longe disso, mas sempre me proporcionou tudo e me fez feliz. Então, acho que isso que eu te conto. É assim que eu tento criar minha filha, da forma que eu fui criado, a gente carrega essas E o experiências, né? principal ouro, eu acho que hoje, né, dessa geração é conhecimento, né? São os nossos pais, os pais que conseguem dar esse ouro para os filhos mudam a vida, mudam o olhar. Eu acho que é esse que é o caminho, né? O conhecimento. Eu acho É que o fica para a vida conhecimento adulta, né? o conhecimento, eu até brinquei recentemente que a principal herança, a minha filha, embora tenha 1 ano e 10 meses, ela já tá fazendo Kumon. Que Aí fofa. eu falei isso aí, o pessoal falou, mas já tá no Kumon. Eu falei, a principal herança que eu posso deixar pra ela é o conhecimento. Ela não vê tela, ela só lê livros e brinca, né, com brinquedos normais, mas ela não tem acesso à televisão, celular, tablet, essas coisas. É muito difícil porque hoje as crianças parecem já nascem sabendo. Quando ela pega um potinho, ela sabe mexer e a gente tem que tomar. Porque quer mexer, mas a gente tem essa dificuldade hoje. Eu vejo, tu sai pra um restaurante, a criança tá lá sentada no tablet, vendo. Cada um cria seu filho da forma que quer, foi uma decisão que nós tomamos, mas eu acho que é o caminho, entendeu? O conhecimento é o caminho. Eu fui criado assim, tanto que eu busquei mestrado, fiz pós-graduação, busquei mestrado, tô concluindo meu doutorado. Enfim, sempre busquei o conhecimento porque eu sempre ouvi da minha mãe, da minha tia, que o conhecimento vence. Elas venceram por estudarem muito pelo conhecimento. Ela falou, a gente não tem nada para deixar para ti, então estuda, te vira, estuda. E sempre me deram as condições necessárias para que eu pudesse estudar. E conhecimento é poder, né? Você Também, é muito também, jovem, o senhor, né? Porque ele é muito jovem, mas é muito legal ver, né? O senhor mesmo com 35 anos, já fazendo doutorado nessa área de Amazônia, que também é uma... A gente mora numa região um pouco atrasada em relação a isso, né? Os grandes cursos. Imagino que o senhor nessa área aí deve sonhar em fazer vários outros cursos que não tem aqui em Manaus, né? Não, na verdade, eu até me sinto realizado. Né? Esse programa, o PPG Casa, que é o que eu faço, fiz mestrado e faço doutorado, ele é um programa referência. Vem gente da UNB dar aula aqui, vem gente de fora Se bem que fazer o programa. Essa área, eu tava falando com a Paula da Cenário, é o contrário, lembrei agora. Né? Amazônia, a gente ensina aqui. A gente ensina. Né? A Amazônia, ela não só culturalmente, mas como tradição, né, conhecimento tradicional, ele é o maior professor que nós temos. O caboclo que está lá, o indígena que está lá na floresta, ele tem conhecimentos que nós não temos. São conhecimentos diferentes. Até Paulo Freire falava isso, né? Não tem conhecimento mais ou conhecimento menos. São conhecimentos, são saberes diferentes. E nós temos potencialidades no Amazonas, que até a gente tem sido muito discutido, a SEDET até divulgou recentemente, que é o mercado de medicamento. Os índios não tomam medicamento como nós tomamos. Eles não curam as doenças lá. Então, a gente tem como curar doenças com o que está na floresta. Então, cadê as indústrias de medicamentos? Então, assim, o Amazonas ele é um poder atrativo de conhecimento que tem desses povos indígenas, das populações tradicionais, do caboclo mesmo, que ele é muito deixado de lado e por ter sido essa política nacional do eixo sul-sudeste, há esse preconceito com o norte. E há pouco, de fato, investimento. Mas eu acho que hoje a gente caminhou para uma inversão. A gente brinca aqui, independente de política, Bolsonaro, Lula, porque eu não gosto dessa discussão, que eu acho uma discussão que não corresponde à realidade, mas é mais ideológica. A gente teve o Bolsonaro como principal garoto propaganda da Amazônia, porque
os de esquerda no mundo afora queriam bater, era uma guerra, né, no mundo, não é no Brasil, é no mundo isso daí. E aí o Bolsonaro falava da Amazônia do jeito dele, mas falava. E aí hoje o Lula também com políticas públicas direcionadas, foi para Parintins, ligou o Leão, enfim. O governo federal ele tem muito a contribuir com a política. O governador ele faz dentro das possibilidades de um governo estadual tudo que ele pode. Tanto que o interior nunca foi tão visitado, valorizado e cresceu como na gestão desses últimos 4, 5 anos do governador Wilson Lima. Por quê? Porque ele olha para o interior, porque ele conhece a dor daquelas pessoas que estão no interior. Mas não adianta só nós conhecermos a nossa dor. É uma dor que precisa de apoio de todo mundo. E aí nós temos aqui dentro da Amazônia tudo que a gente pode oferecer para o planeta. A maior sociobiodiversidade do mundo, do planeta, está aqui na Amazônia. Nós temos cultura, nós temos fauna, nós temos flora, nós temos tudo para oferecer. São muitas possibilidades, São muitas né? possibilidades. De descobrir, de explorar, de estudar. Falou do Bolsonaro. Realmente, olha, se fizesse uma pesquisa no Google Trend, eu acho que a Amazônia deve ter sido muito citada, né? Bem ou mal. Era só dizer que ia acabar com tudo, aí todo mundo se levantava. Realmente foi um marketing reverso. Foi um marketing reverso. Que deu certo, né? Todo mundo olhou para a Amazônia mais do que já se olhava, entendeu? Quando ele mudava, deixa queimar. Sim, tá tudo certo. Mas eu ia lhe perguntar aqui sobre isso aqui também, né? Hoje o senhor está com 35 anos, o que o senhor, já com 5 anos no PROCON, o que o senhor pensa em legado? Quando o senhor pensa, olha, eu posso sair daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas eu vou deixar, eu tenho certeza, a convicção que eu deixei isso aqui. Já formulou essa frase um dia? Não, ainda não formulei. Eu vou pensar, vou formular. Bora, vai formular agora. Bom, a minha permanência ali é uma vontade política, né? O governador tem que querer que eu esteja ali, tem que confiar no meu trabalho. Eu acredito que a gente criou desse vínculo de confiança no trabalho. Ao longo eu consegui mostrar para ele, né, o que eu sou capaz de fazer. Não dou problema. Eu gosto muito de falar isso porque a gente sabe como funciona. Vai fazer 4 anos e meio, né? Em agosto, 4 anos e 8 meses da gestão do governador Wilson Lima, eu nunca, absolutamente nunca, sofri uma influência política numa ação. Ele nunca disse, Jalil, não faz isso, não vai ali, não faz tal coisa. Ele nunca disse, ele sempre deu uma carta branca e autonomia pra gente desenvolver um trabalho. É porque a gente tem que desenvolver o trabalho com equilíbrio. Desde o início eu tô falando, não vamos criminalizar atividades econômicas. E eu não vou fazer isso. Ah, a população bate, tá recebendo dinheiro do posto, tá fazendo tal coisa. Não, não é isso. Não é receber dinheiro de A, de B. As coisas não se resumem a isso. As coisas se resumem ao que a gente tem que fazer da forma correta, o que a lei permite. Protegendo ambos, né? Eu não posso ultrapassar os limites da lei porque alguém quer. Não é isso, entendeu? E eu gosto muito de falar porque o governador ele nunca teve qualquer influência política numa ação do PROCON, ao contrário, ele sempre apoiou. Ele disse, ali, vamos fazer mais? Ele sempre cobra para que a gente faça mais, ele sempre quer que a gente esteja na rua de forma ostensiva, ele sempre quer que a gente esteja atendendo a população. Vai vir mais 2 feirões, eu acho que até o fim do ano ainda, que está sendo articulado com as concessionárias. Então, assim, é sempre ele cobrando que nós apresentemos à população o nosso trabalho como governo do Estado, como protetor do consumidor, mas também a nossa responsabilidade dentro do setor econômico. O PROCON ele tem uma responsabilidade econômica. Então, isso faz parte do seu legado. O que o senhor, como legado desse trabalho que o senhor já começou a construir? É essa mudança de cultura, eu acho. Eu acho que a gente tem que... Eu costumo falar, o consumidor quase sempre tem razão, ele nem sempre tem razão. A gente tem direitos e deveres. A relação de consumo, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é uma relação regida por um princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé, ela não vem só de você, ela tem que vir de mim também. Então, essa relação de boa-fé, ela tem que ser construída bilateralmente, consumidor e fornecedor. Não é só por parte de um. Então, eu costumo falar, o consumidor, em via de regra, tem razão. Porque a gente vê no dia a dia realmente muitos abusos do mercado de consumo contra os consumidores. Mas ele não pode fazer o que ele quer porque ele acha que tem razão. A gente tem que ter respeito na sociedade. Eu acho que o principal legado, pensando assim, de forma rápida, que eu quero deixar no PROCON, é mostrar que a gente pode trabalhar na defesa do consumidor com equilíbrio e respeito com todas as partes. Os consumidores que são o público-alvo das nossas ações e os fornecedores que são aqueles que são os nossos clientes fiscalizados. A gente tem que aprender a respeitar o mercado e trabalhar dentro do que a Constituição prevê, no seu artigo 170, que é a liberdade econômica,
uma possibilidade na defesa do consumidor. A gente não pode interferir no mercado, no preço, mas a gente pode interferir nas práticas que eles estão desenvolvendo que prejudicam esse preço. E é isso que nós estamos fazendo. A Cartel Zero é um pouco isso. Vamos trabalhar, terão outras operações, eu já até adianto, não posso dizer data, não posso dizer alvo, não posso dizer nada, até porque eu ainda não tenho isso, nem data, nem alvo, nem esses detalhes, mas já está certo, outras operações irão ocorrer e o doutor Humberto me garantiu que enquanto ele estiver à frente da Polícia Federal, ele vai lutar, assim como eu luto, para que a gente tenha, dentro da lei, claro, tenha os resultados que a população espera, que é justiça social nas nossas ações. Isso é legal, né? Agora, eu brinquei com o general, tem uma pergunta aqui que todo mundo tem dificuldade de responder. É difícil de Será responder. Que eu vou ter? Autodefinição, lembra que eu te falei? Autodefinição. As pessoas que vão lhe ver agora, né? É muito o que a gente quer que as pessoas vejam. Quem é o Dr. Jalil Fraste Campos? Definição. Dá para definir? Olha, eu vou partir da minha definição com o que eu escuto dos outros. Que é para, às vezes, mostrar que algumas coisas são, outras não são. A gente começou a trabalhar lá no Procon recentemente com uma nova chefe de gabinete, a Ana Lu. Eu a conheci agora, quando ela entrou. Não tinha amizade com ela. Não a conhecia, mas é uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa prestativa, competente, um ser humano fantástico mesmo. A gente brinca só com ela. E ela disse, chefe, as pessoas que olham pra ti, pra você, te acham uma pessoa séria, sisuda. Eu não sou essa pessoa. Quem me conhece, mais assim, num íntimo maior, eu sou brincalhão. Eu sou o quê? Eu sou prestativo, eu sou prático com as coisas, eu não gosto de enrolação. Quando ela diz, vamos despachar, eu digo objetivamente. Digo o que você quer. Então, eu tenho qualidade, mas também só tenho defeitos, como qualquer ser humano. Eu acho que eu sou chato em alguns aspectos, sou cri-cri, digamos assim. Se pode usar essa palavra, cri-cri em alguns aspectos. Mais pela exigência, né? A responsabilidade também vai nos dando características diferentes, né? Porque num cargo você não pode ser só você vai... As pessoas pensam que eu sou mais séria porque eu tenho que ser sério no meu trabalho, entendeu? A gente precisa construir coisas com seriedade. Então, no meu trabalho, eu sou uma pessoa extremamente séria, exigente, eu cobro bastante. Então, nesse ponto, eu sou bem chato porque eu cobro bastante, mas... No íntimo, nos momentos de brincadeiras, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa bastante alegre, todo mundo fala, né? Eu acredito que seja. Eu tô todo tempo feliz, tu não me vê triste reclamando da vida, não reclamo de nada. A não ser do trabalho que não foi feito. Mas fora isso... Né? Você tem isso, tipo, acorda todo dia, hoje vai ser um dia fantástico, essa automotivação que pode ser pela tua filha, pela tua família, por você mesmo. Eu não falo, né? Eu não expresso isso, mas eu tenho essa automotivação sim. Eu penso muito o seguinte: a vida ela vai impor obstáculos e problemas. Cabe a mim ficar reclamando do problema ou lutar para resolver o problema. Então tu não me vê reclamando de nada. E eu sou assim no trabalho e eu sou assim dentro do meu ambiente familiar, dentro da minha casa. Se você perguntar da minha esposa, ela reclama: pô, tu não reclama de nada. Ela fala: tu não reclama de nada, porque eu não reclamo das coisas. Eu disse: vai jantar ou ficar reclamando? Não vai resolver o problema. Então deixa eu buscar a solução do problema. Então talvez eu acho que até me encaixe bastante nesse trabalho que o governador Wilson Lima me deu, essa missão, porque eu não sou uma pessoa que fica choramingando pelo problema. Eu busco a solução do problema. E eu sou prático nesse ponto. Trabalhar num órgão que só tem problema, tem que resolver, né? E quando você pensa assim, em propósito de vida, né? Tem 35 anos, tem toda já uma jornada, né? Acima da média, né? Para os jovens de 35 anos, da mais da nova geração. O que você pensa, né? Daqui a longo prazo? Se eu saísse do Procon, o que eu iria fazer? Vamos trabalhar assim, né? Que seria a longo prazo, porque isso fatalmente vai acontecer. Pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a alguns anos, mas fatalmente vai acontecer de eu sair um dia. E o que eu pretendo fazer? Eu digo profissionalmente. Bom, como pessoa, primeiro eu queria poder ter a oportunidade, claro, se Deus permitir, de criar meus filhos, né? Minha filha. Quero ter mais filhos, de construir a minha família e poder ser presente. Eu quero ter 3. E de ser presente na vida da minha família. Isso daí é uma realização pessoal que eu tenho. Poder dar o conforto para minha filha, né? De educação, de lazer, de segurança, de um modo em geral, dar todo esse conforto para ela. Essas são as minhas realizações e propósitos. Agora, profissionalmente falando,
Vou voltar para a advocacia, porque é uma profissão que eu sou apaixonado. Então, a OAB mesmo sabe disso, o Procon tem diversas ações com a OAB, porque eu valorizo muito a classe dos advogados, não só por ser a minha classe, mas pela importância que a OAB tem dentro da Constituição, que tem dentro de uma sociedade. Ela garante ali as lutas, é o responsável por quem vai levar a demanda do ser humano, né, da população, ao Poder Judiciário. Então, ela tem ali dentro das suas atribuições, dentro da Constituição, um papel fundamental de Estado Democrático de Direito. E eu sou uma pessoa, desse ponto de vista, que valorizo muito a classe, não só por ser advogado, mas por esse motivo também. E pretendo abrir uma empresa de consultoria. Não na área do consumidor, acredite você, mas como eu gosto muito de política, e eu tenho vontade de estudar ciência política ainda. Então é uma coisa que provavelmente algum momento da minha vida eu faça. Você sabe que a política tem mudado agora, né? Eu passei muito estudando desenvolvimento pessoal, que é o ser humano, né? A política também ela vai ter que entrar nessa seara de um olhar mais humano. Aí às vezes falam sobre o marketing humanizado. As pessoas acham, às vezes até o político acha que o marketing humanizado, ou então os colegas de marketing, que é humanizar o político na rede social, mas não. Se não começar lá na secretária que atende do gabinete, a forma de atender, a forma de dar feedback, então assim, o humanizado, ele é muito mais amplo do que o que vai para a internet, né? São as relações de um modo geral. Imagina que o público da política é pessoas, então a questão da ciência política e o universo político cada vez mais pensando nas emoções do ser humano, né? Exatamente. Eu ainda vou estudar ciência política. Isso é uma fantástico. meta que eu tenho, porque é uma área que eu gosto e eu quero atuar nessa área. De consultoria na área pública, de políticas públicas e tal. É uma área que eu gosto bastante, eu pesquiso muito, eu estudo muito isso, desenvolvimento das cidades. Tenho várias bibliografias aí lidas nesse sentido, de transporte, de mobilidade urbana. Então são coisas que eu gosto. Eu acho que a gente pode contribuir numa consultoria. Então, assim, eu tenho vontade de entrar, né, quando sair do Procon, né? Ainda acho que tem muita coisa para fazer ali. Se o governador assim entender, farei com o mesmo empenho do primeiro dia que ele me colocou, ele sabe disso. Sou uma pessoa 100% comprometida com tudo que eu faço na minha vida, absolutamente tudo. Se você me der uma tarefa, eu só vou sossegar quando eu fizer a tarefa. Eu sou obstinado, obcecado na minha tarefa. Eu ia te perguntar isso, né? Nesse período, o que tem de desafio novo do Procon que está no teu mapa aí de realizar agora? É a informatização total do Procon. O maior desafio hoje é a gente levar a defesa do consumidor de forma digital para todos os municípios do interior. Nós estamos caminhando, mas ainda não está onde eu quero que esteja. Mas, em contrapartida, agora a gente vai conseguir avançar mais, porque as estruturas, por exemplo, com a Starlink que você disse, vai poder chegar melhor. Então, acredito que é o desafio. Porque tudo que se fala de tecnologia, que depende da internet, sistema aqui na região, você passa pela internet, né? Passa pela internet. Isso aí então, o meu maior desafio dentro do Procon é esse, e eu gosto de falar isso porque, como você mesmo disse, a gente vai ter que mudar a cultura. E vai ter que mudar a cultura, porque a população quer ir no Procon, quer pegar o papelzinho, sair. É a cultura do amazonense. Vai ter que ter uma ruptura cultural. Eles vão ter que entender que é tudo digital. Te dar uma informação assim que foge um pouco desse contexto de propósito, mas para que você entenda que a questão cultural é um componente fundamental no desenvolvimento das ações. O Banco Bradesco ali do Bolevar, ele assumiu os clientes do antigo BEA, que era ali perto da Praça da Polícia, não lembro o nome da rua. E aí, eles têm muitos clientes. Quando dá época de pagamento... É o caos. É um caos. Então, a lei das filas, todas essas questões... E eles têm todos os aplicativos e os mecanismos de movimentar, pagar a conta, mas as pessoas não querem. Elas querem ir até o banco, elas querem sacar o dinheiro, muitas vezes. Então, assim, não tem a cultura do cartão de crédito, do Pix, é um processo de mudança de cultura, faz parte. E eles têm responsabilidades, eles têm que cumprir as legislações, nós os fiscalizamos dessa forma, mas eu estou citando isso como exemplo, que para mostrar que se o Procon ficar totalmente digital, o que vai acontecer? Muita gente vai se afastar do Procon. Então eu não posso fazer isso de uma forma tão rápida, a ponto de que eu afaste o nosso principal público-alvo, que é aqueles que têm mais dificuldade de ter acesso a esses mecanismos. Então a gente vai facilitar a vida para as empresas, para os advogados, porque ele não vai precisar ir lá e etc. Hoje já tem o CIGED, implantação do governo do estado, do governador Wilson Lima também. Então a gente tem facilidades para o próprio advogado, mas muita gente não tem
essa facilidade. Então a gente tem que ter a porta aberta, sempre aberta. E criar, não tirar esse padrão de possibilidade de atender a pessoa que não tem um canal digital ou que não quer, né? Os mais velhos têm muita dificuldade. A gente que tem, né, pai e mãe, eu vejo meu pai com a dificuldade, mesmo uns jovens de 70 anos, e tem dificuldade de acessar alguma coisa ali e cada vez a informatização vai afastando, né? Então é legal essa visão de não tirar totalmente essa possibilidade de ser atendido no método tradicional, né? No olho a olho. Pode ser retirada, né? Então eu tenho isso como desafio dentro do Procon. E como propósito realmente, após cumprir, né, essa etapa, essa missão que o governador me deu, eu quero, como te disse, abrir uma empresa de consultoria para atuar na área de política pública, na área do setor público mesmo, direcionado nesse segmento da sociedade, que é o setor político, porque eu acredito que eu posso agregar, entendeu? E é uma coisa que eu gosto. Então, quando eu disse, eu não quero mais me candidatar a nada, é justamente por isso, porque é claro que a vida pode te levar a caminhos, mas isso não é uma expectativa minha, ao contrário. Minha expectativa é estudar mais para que eu possa oferecer, por meio de uma consultoria, por meio de algum projeto, essa ajuda para a população, entendeu? Porque eu tô ali na ponta, eu tenho contato com a população, então eu vejo hoje o que a população precisa. O Procon é um pouco de ouvidoria também. A gente não só pega a relação de consumo, a gente absorve muita coisa. Tô com um problema de saúde, tô com um problema de escola, tô com um problema não sei do que, eu tô com um problema com uma taxa que eu não tô conseguindo pagar, então tu não tem noção, aparece de tudo lá. Absolutamente de tudo. No sentido literal da palavra. Né? Aí a gente acaba recolhendo essa demanda e repassando, né? Olha, o usuário do serviço público tá com esse problema. Olha aqui, olha ali, porque a gente sabe, não é perfeito. Mas a gente faz o máximo que pode dentro das nossas possibilidades, trabalhando com recursos finitos para as demandas infinitas, o que é possível para atender de forma melhor a população. E a gente consegue ali dentro do Procon colher o que a população está precisando. Então isso é um ponto também favorável na produção de ideias para soluções. Para soluções a longo prazo. Então eu acho que é por isso eu encontrei ali essa possibilidade e me interessou. Mas assim, a gente não sabe o caminho que a vida vai levar, né? Eu espero ter saúde, que Deus me dê saúde, né? E me dê todas as possibilidades para criar minha filha atualmente, meus filhos futuros, e dar condições para minha família, né? Ter educação, ter saúde, ter lazer, ter tudo. Cuidado, né? E já que é Inspiradores, né, podcast, eu perguntei para algumas pessoas que vêm aqui, eu fico admirada com a jornada. No teu caso, você é muito novo, né? E se você olhar ao redor, a moçada de 35 anos ali, alguns não conseguem mesmo, né? Chegar, de repente, nem concluir a faculdade. O que você acha que é diferente, que foi diferente, que são habilidades tuas, que podem ser copiadas e inspirar outras pessoas que estão começando essa jornada? Quando a gente fala assim, é o famoso meritocracia, né? Não tem como falar de meritocracia porque nem todo mundo está no mesmo patamar de oportunidades. Eu fui privilegiado por ter tido todas as oportunidades e a diferença é que eu soube aproveitar as oportunidades. Quando me deram a oportunidade de estudar, eu estudei. Eu nunca fui um aluno ruim, ao contrário, eu sempre fui um excelente aluno. Na escola, na faculdade, entendeu? No mestrado, sempre tirei as melhores notas, sempre me comprometi com as atividades que eu tinha para fazer. A única coisa, uma curiosidade aí, que eu nunca consegui me comprometer foi em aprender inglês, então eu não falo inglês. Eu compreendo, mas não falo inglês. E é uma coisa que eu acho que é um ponto negativo hoje, que eu ainda tenho vontade de... Dá pra fazer. Te dá pra fazer. Minha mãe briga até hoje. Te dá pra fazer, mas tá aí, é uma curiosidade minha, que eu não falo inglês. Mas eu aproveitei as oportunidades que me deram. Então acho que eu não tenho como falar para quem vai nos assistir, dizer, é fácil. Não é fácil. Eu tive a oportunidade, eu estudei, eu batalhei, eu tô ali, eu não me escondo, eu dou a cara a tapa, porque tudo isso conta. Porque no momento que tá tudo bem, e aí eu ocupo um cargo político, né? Um cargo público político, de indicação política. Mas no momento que tá tudo bem, todo mundo abraça. Mas no momento que não tá tudo bem, nem todo mundo abraça. E eu acho que isso vai também... como característica, né, de você vestir a camisa. Eu aprendi que a gente tem que ser grato a quem nos estende a mão. A quem nos deu oportunidades, a gente tem que ser grato. Então eu sou grato pelas oportunidades que eu recebi, de todos aqueles ao longo desse tempo. Fui assessor parlamentar do deputado Serafim Correia, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Eu até falei isso na tribuna uma vez na Assembleia, quando eu recebi a medalha Rui Araújo, que
o deputado Serafim me introduziu na vida política. Brincando assim, porque no meio político. Porque foi através dele que eu comecei a desenvolver um trabalho lá na Assembleia, depois fui para o PROCON, e assim estou conseguindo desenvolver, né, ao longo desse tempo com a confiança que o governador tem depositado, não no meu trabalho, é no nosso trabalho, porque eu não trabalho sozinho. Eu sou o gestor, de fato, tenho todas as responsabilidades, mas eu tenho toda uma equipe que está trabalhando por trás. Eu costumo falar que não adianta eu falar, é o Jalil. Não é o Jalil, é todos nós. Eu represento o PROCON, mas vocês representam o PROCON. Então, uma besteira que vocês fazem vão atingir a todos nós. Representar a instituição, né? Representa a instituição. Então, todos nós temos que ter cuidado para poder ser um bom representante da instituição. Eu só sou o que vou na entrevista, eu só sou o que dou uma ideia, mas vocês estão dando ideias, a gente está trabalhando as ideias de vocês e fazendo acontecer. Entendeu? Eu sou equivalente a um porta-voz. Eu até falo isso para eles. Mas todo mundo ali é muito empenhado. Então, é um trabalho em equipe, não é um trabalho do Jalil. É um trabalho de toda uma equipe. E aí eu sempre que posso mesmo, eu gosto de fazer menção aos meninos da fiscalização. Coitados, hein? Que levam a pancada. Porque eles estão na rua. Porque eles estão na rua. Eles sofrem uma pressão na rua. E eu volto a falar, né? Porque é inevitável não falar da pandemia. Na pandemia, a gente entrava em hospital. Quando todo mundo não sabia, não tinha vacina. Quando todo mundo não sabia o que era Covid. E só tinha gente morrendo no Brasil e no mundo. A gente estava dentro do hospital fiscalizando. Então, assim, eu não tenho como não mostrar que aquelas pessoas, elas realmente estão com a camisa do PROCON. Fizeram a mais até. Elas fizeram a mais. Elas arriscaram a própria vida por um objetivo, que era o nosso trabalho. O nosso trabalho foi feito, foi desenvolvido e eles são parte desse trabalho. Então, assim, não tem como eu não elogiá-los, não tem como eu não lembrar de todos aqueles que estão do meu lado, porque não é o Jalil só que trabalha, como disse. Tem uma confiança do governador, e isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Como já te disse aqui, não tem interferência, então isso é muito positivo também, porque a gente fica livre para trabalhar de forma leve, sem ter como a gente tem contato, né, com todos, ter aquela pressão. A gente não tem essa pressão, é um trabalho leve. Você sabe que todos, quando a coisa é verdadeira, as conversas vão se confirmando, né? Todo mundo fala isso do governador, inclusive da gentileza dele. E eu tive a oportunidade de assessorar prefeitos que não caminharam com ele na eleição, e todos falam isso. Olha que fantástico, o governador fala, vou te receber, vem aqui, com a mesma cordialidade, né, que poderia, de repente, antigamente, a velha política, né, trataria um aliado político, né, isso é fantástico mesmo do governador. Fantástico. O governador Wilson Lima é um ser humano, eu não vou falar um governador, porque o governador é o cargo que ele ocupa, mas ele, por trás de um governador, que é muita responsabilidade, dentro do Estado é a maior responsabilidade, que é de um governador, pelas nossas vidas, ele é um ser humano incrível. Ele é um ser humano diferenciado, a gente poderia usar essa expressão, ele é diferenciado. E equipe muito jovem. Sabe que a juventude traz isso, né? Agora, te ouvindo falar, vocês viram os mais jovens aqui, ó, o Misael sempre falando sobre qualquer oportunidade, né? Parece pequena, mas aproveite, lute e aproveite, senão... Isso é legal, né? O grande só aparece se você passa, a vida é uma escada, às vezes a gente, por muita ansiedade, quer subir todos os degraus de uma vez e chegar no topo, mas não é assim. A gente tem que subir um degrau de cada vez. E cada degrau vai te dar um conhecimento para quando tu chegares em outro degrau, tu tem essa carga de experiência e de conhecimento para te aplicar lá. Então, tem que ter paciência. Paciência é fundamental. Nos preparando para ir para um próximo nível, né? Isso é legal, né? Agora, já que a gente já falou de muita coisa, você vai ter que, já que a gente está com o presidente do PROCON aqui, tem que dar um recado para os consumidores amazonenses. Tem várias possibilidades. Qual que é o recado que eu acho que o consumidor precisa ouvir do presidente e do diretor-presidente? Bom, os consumidores amazonenses são consumidores maravilhosos, que ao longo desses anos, com a nossa política de orientação, que é uma determinação, inclusive quando o governador Wilson Lima me chamou para conversar, disse, Jalil, quero que você permaneça e tal, mas o meu método de trabalho é esse. Falei, não, governador, o método de trabalho é o mesmo que o meu. Perfeito, a gente vai conseguir caminhar aí, e criou esse vínculo de confiança ao longo desses anos, mas trabalhar a orientação. Não adianta a gente sair, eu vou usar uma expressão que nem se cabe, mas vou usar, entre aspas, batendo em todo mundo, porque não vai solucionar o problema tem que ser solucionado na origem. E a origem sempre, na minha opinião, é o conhecimento. Muita gente
embora haja ali aquela previsão de que não pode alegar desconhecimento da lei, mas muita gente desconhece a lei. A gente vive numa sociedade extremamente desigual. É muita lei. É muita lei, as pessoas não sabem, então a gente tem essa responsabilidade. Então esse trabalho de orientação fez que nós tenhamos consumidores hoje no Amazonas muito mais exigentes do que há 4, 5 anos atrás. Esses consumidores, eles não conheciam os direitos que tinham. Por quê? Porque eles não iam atrás e porque também ninguém mostrava para eles que eles tinham aquele direito. E nosso papel hoje é mostrar para os consumidores que eles têm direitos, para os fornecedores que eles têm deveres e direitos também, e fazer com que essa relação seja harmônica entre as partes. E o principal recado é confiar no trabalho do PROCON. Não tem como eu não pedir esse voto de confiança da população, porque sem o voto de confiança da população, nós não conseguimos desenvolver qualquer que seja trabalho. O principal fiscal do PROCON não é aquele que está nomeado no PROCON, é a população, porque a gente tem uma dúzia de fiscais. A população está em todos os lugares ao mesmo tempo no mercado de consumo. Está no posto na Zona Leste, está no posto na Zona Norte, está no supermercado da Zona Centro-Oeste, enfim, tá no interior. A gente não tem esse número de pessoas para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é uma coisa lógica, né? Nenhum lugar do mundo tem. Mas tem o olhar do cidadão que pode contribuir em outros canais, né? Exatamente. Esse é o meu recado, é que os consumidores continuem contribuindo com o PROCON, dando esse voto de confiança, acreditando que as ações, a gente é muito contestado, principalmente com combustível. O resto há uma relação muito positiva realmente, mas o combustível é uma relação tensa. Compreendo totalmente a visão, a relação do consumidor nesse ponto, mas a gente pede mais uma vez o voto de confiança, que a gente está trabalhando, a gente foi até a Polícia Federal, está trabalhando com o Ministério Público, está trabalhando os meios que nos cabe para dar uma resposta para a população, que saibam que pode estar 129 no posto, mas a gente está lutando aqui por trás, sem que vocês vejam muitas vezes, para que essa gasolina baixe, está trabalhando, auxiliando nas investigações, está fazendo o que é possível. Então é um voto de confiança da população e que ela continue denunciando, continue apresentando as suas demandas, que o PROCON ele não existe sem o consumidor. O objetivo principal dele é atender o consumidor. Então a gente precisa dos consumidores e da população. Olha, Rita, tira esse recorte que você vai bombar no TikTok. A minha experiência de TikTok, direito do consumidor bomba lá, sério, engraçado isso. É o dia, porque todos nós somos consumidores. Os vídeos, que dá 500 visualizações, 1.000 do consumidor vai pra 5.000. Orgânico, né? Que eu já descobri que dava pra patrocinar o TikTok também, já tô querendo viralizar, né? Minha sobrinha, a minha competição com ela, a maturidade, quem vai viralizar primeiro? Doutor Jalil, eu queria lhe agradecer, viu? A sua história é muito inspiradora pros mais jovens agora. Eu acho que essa sua busca por conhecimento, né, é muito legal ver uma história de sucesso que tem um pilar, uma base de conhecimento, porque realmente a gente já sabe, né? Os grandes pensadores estudiosos já falavam isso antigamente, é uma história inspiradora. Eu queria te agradecer muito pela coragem de falar de si, né? Que eu te falei que não é tudo que é difícil, né? No início eu te falei que eu gosto de falar, né? Eu falo bastante. Eu te agradeço o convite, não tenho nem palavras, foi uma experiência única, como nunca tinha passado, né, por uma entrevista nesse sentido. Eu falo muito das ações do PROCON, das demandas, de direito do consumidor, sou professor também da UEA, da professor e palestrante, né? O palestrante vem da onde para encerrar? De dar palestra de vez em quando? Isso, nunca cobrei uma palestra. Quem sabe quando eu sair do PROCON eu cobro. Vou assessorar ele. Eu fui para o Talk Labs em São Paulo fazer performance de palestrante por causa do Instituto, né? E aí, palestrante é muito legal, a conexão é fantástica. Né? A gente tem que criar essa empatia com o público, né? Criar a conexão, porque se não tiver conexão, ninguém vai prestar atenção em ti. Não absorve a mensagem, né? Não absorve a mensagem. O objetivo principal é esse, é fazer com que as pessoas consigam absorver. E eu sou muito grato por tudo que Deus me ofereceu na vida, pela minha família, pelas oportunidades profissionais, nesse momento, sobretudo, ao governador Wilson Lima, pela oportunidade de me fazer estar à frente de uma instituição de defesa do consumidor, que é uma instituição que trata direto com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto, que é tratar direto com as pessoas. Então, é só gratidão e a você pelo convite. Gostei da experiência. Quem sabe eu não repita a experiência. Vamos, depois tem que vir só falar direito do consumidor, viu? Então, acompanhem nas redes sociais o podcast Inspiradores, com o Dr. Jalil contando. A gente vai fazer os recortes ali depois para facilitar essa viralização de conteúdo, que é o modelo hoje mais visto na internet, estilo podcast, pelo jeito mais natural de falar. Então, tchau, até o próximo episódio, hein? Dá tchau ali, Dr. Jalil, para todo mundo. Tchau.